Tá sim. E o tema que me foi solicitado foi para discutir um pouco do impacto da Covid-19, da infecção pelo SARS-CoV-2, na sepse. É um tema muito mais hard science, muito mais de ciência básica e de dados clínicos que a gente tem do que as apresentações anteriores, porém não deixa de ser bastante importante, visto diversas interfaces que eu vou discutir. Aqui tem meu slide de conflitos de interesse. Para essa apresentação, claro que eu não tenho nenhum disclaimer especial. Eu costumo dizer, parafraseando os Raimundos, que Covid-19 é uma doença de fases. Aqui vocês têm as diferentes fases de ondas de áreas de mortalidade que aconteceram no Brasil, desde a introdução da cepa Wuhan, começo de 2020, passando pelas diferentes variantes até chegar na Omicron, com um total de 710 mil mortes, infelizmente, de pessoas aqui no Brasil. Em termos mundiais, vocês sabem que esse número é cerca de 10 vezes mais. Atualmente, nós temos uma situação muito diferente do passado, porque temos vacinas altamente eficazes em relação à diminuição de hospitalização e óbito, medicações podem ser feitas nesses pacientes de maior risco. Mas veja que nós passamos por diferentes fases. Eu estou mostrando isso porque eu vou discutir alguns dados que são dependentes dessas fases de incidência, não só da circulação de diferentes variantes, mas também da falta de imunidade, quer seja adquirida, quer seja por vacina, quer seja mista. Então é importante a gente ter em mente que nós estamos em um outro período que foi muitos dos dados que eu vou discutir com vocês. Um outro modo de falar da COVID como doença de fases são as fases clínicas, a história natural da doença. Desde a população que ainda não entrou em contato, partindo para aquela que acabou de entrar em contato e aquelas que têm manifestação clínica de leve a moderada, ou mesmo aquelas que já têm sintomas graves e necessitam de hospitalização, que precisam de internação em enfermaria, que precisam de reposição de oxigênio, mas ainda uma reposição de oxigênio não invasiva. E, finalmente, aquele paciente com COVID crítica, que já tem um estado de uma inflamação, principalmente gerado pela uma resposta imune, que tem muito a ver com sepsis, e aí eu vou introduzir o termo que eu quero discutir com vocês. Não é completamente pactuado ou classificado na literatura, mas a gente pode chamar de sepsis viral, acontece em outros modelos de doença, não só na COVID, na influenza, na febre amarela, mas a agressão pela resposta imune, né? Um pouco diferente essa sepse viral do que a gente costumeiramente falamos sobre a sepse, que é geralmente causada por bactérias, mas vocês vão ver aqui, então, que muito da gravidade da doença, que a gente chama de COVID crítica, é por conta dessa agressão pela própria resposta imune. E depois a fase pós-COVID, nas condições pós-COVID. Então, tendo esses dois pilares das fases da COVID, eu queria começar a discutir a inter-relação bastante complexa que existe entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e a sepse. Já foi definido aqui várias vezes, a sepse é uma disfunção orgânica e ameaça à vida, que é, e que é causada por uma resposta inflamatória desregulada, do hospedeiro, ser humano no caso, a uma infecção. Não necessariamente apenas o mais comum, que são, o mais comuns, não posso dizer isso, mas o mais frequentemente discutido, que é a sepse bacteriana. Vírus também podem causar esse tipo de desregulação inflamatória. Citei o modelo de febre amarela, temos também outros vírus como dengue, influenza e o SARS-CoV-2. E aí lembra que eu mostrei para vocês as fases de doença do SARS-CoV-2, da COVID, principalmente na fase grave, que é aquela que precisa de hospitalização, mas sem necessidade de oxigenação invasiva, e a COVID crítica. As duas podem ter mecanismos de sepse viral que eu vou discutir com vocês. Então, esse seria um modelo direto de infecção viral levando à sepse. O modelo indireto, mas bastante frequente, principalmente nos primeiros anos da pandemia, quando nós tínhamos
o número de indivíduos suscetíveis, sem nenhum tipo de imunidade, quer seja imunidade prévia por ter tido contato, quer seja por imunidade induzida por vacinação, esses pacientes que tinham a Covid grave, que tiveram Covid grave ou Covid crítica, acabaram sendo internados, obviamente, e aí, infelizmente, adquiriram a co-infecção bacteriana. Acaba potencializando todo esse processo de sepse, né? Porque além de uma sepse viral, tem uma sepse bacteriana, principalmente, aqui eu trouxe da literatura para vocês, por bactérias como Staphylococcus aureus, Klebsiella, Hemófilo, Pneumococo e Acinetobacter. Então, veja que nós temos duas vias para chegar na sepsis, ou às vezes elas acontecendo ao mesmo tempo, e isso no primeiro momento da pandemia de Covid-19 foi muito importante, teve um impacto enorme, uma aula sobre o impacto, eu vou mostrar basicamente dois papers, são os dois que têm melhores níveis de evidência em relação a como foi tudo isso. O primeiro desses papers é uma revisão sistemática que foi publicada em 21, toda essa questão, né? Nós avançamos muito rápido, nós estamos em 24, um paper de 21 já considera, não digo antigo, mas que precisa de atualização, e é o estudo que mais é citado até hoje como avaliação dessa inter-relação entre Covid e sepsis. Então, ele avaliou a Covid-19 como uma sepse viral, uma revisão sistemática e meta-análise que vocês podem aqui, eu sumarizei o principal achado, que é o seguinte: uma proporção significativa de pacientes com Covid-19 grave ou crítico, aqueles que estavam hospitalizados em enfermarias ou na UTI, preenchiam os critérios de sepsis 3. E, colocando nome, dando nome aos indivíduos, né, colocando números, em Covid grave de enfermaria, até 33% dos indivíduos em enfermaria tinham sepsis relacionada à Covid. E quase 80%, 77% então, dos pacientes em UTI, sepse, então, devido à Covid. Esse estudo não teve o poder mais preciso de conseguir diferenciar, apesar de ter tentado, entre sepse viral apenas, isolada, pura, e uma sepse bacteriana, adjuvante ou predominante. Mas são dados que acabaram ficando muito famosos, né, e bem citados até hoje, e que de alguma forma refletiram. Lembra que eu falei de fases? Aquele primeiro momento da pandemia, principalmente durante 20 e a primeira metade de 21. Alguns dados muito importantes que essa revisão sistemática traz é a questão do número de pacientes que tinham diversos critérios que compõem os parâmetros para definição de sepse, como síndrome respiratória aguda grave, baixa relação de troca FiO2-PaGO2 e uma série de outros, lactato, e que vocês conhecem muito bem, e que acabaram sendo, dentro de um conjunto, né, classificados como sepse por Covid, ainda que, como eu já disse, não houve um refinamento metodológico, e aliás isso é muito difícil, talvez impossível em muitos casos, de separar o que é sepse viral pelo SARS-CoV-2 ou sepse bacteriana por uma infecção hospitalar. De qualquer forma, o último paper que eu vou citar tentou fazer isso, e a gente tem uma visão melhor desse impacto. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, como a gente está no Dia Mundial de Combate à Sepsis, é um comentário que esses autores da revisão sistemática do Critical Care Medicine colocam. Interessantemente, a sepse relacionada à Covid foi raramente reportada como síndrome sepse, mostrando que as pessoas não pensam que vírus podem causar sepse. E às vezes, ele pode isoladamente fazer isso, como eu vou mostrar no último paper. Isso significa duas coisas. Primeiro, nós precisamos realmente aumentar o awareness sobre sepse e falar sobre sepse viral. E, como a gente vai discutir, ter mecanismos que consigam diferenciar quais pacientes precisam ou não de antibióticos, porque com certeza vocês sabem que, devido ao número inadequado de indicação de antibióticos, tanto no cenário ambulatorial, quem não lembra aí daquelas receitas de bolo que vinham lá com cloroquina, ivermectina e sempre azitromicina, mas também o excesso de antibióticos que foram prescritos em pacientes internados, isso contribui muito
para o aumento da resistência antimicrobiana, que hoje é um problema muito maior do que era antes da pandemia. Então, passa por esse momento de reconhecer o que seria somente uma sepse viral e conseguir tratar isso adequadamente, sem inadequadamente, mas também com olho na sepse bacteriana, entrar com antibióticos que não vão trazer benefício ao paciente. Isso é fácil? Não, de forma nenhuma. Bastante complexo, mas acho que a discussão cabe. Então, dentro da fisiopatologia, não há como falar do impacto da Covid-19 em sepsis sem voltar um pouco para a fisiopatologia, para a ciência básica. A Covid-19 tem uma fisiopatologia que lembra, que traz alguns aspectos da sepse bacteriana, mas em alguns não. Então, existem alguns pontos de intersecção, outros não. A gente tem principalmente diversas citocinas que vão levar a questões como vasoconstrição, coagulopatia, linfopenia, que alguns desses aspectos estão presentes na sepse bacteriana, que é a mais comumente discutida, mas que não são completamente superponíveis, mas que não deixa de ser uma sepse e que nós devemos cada vez mais discutir essa questão de sepse viral e que é diferente entre os diferentes vírus, como também é diferente entre diferentes bactérias. Por exemplo, uma sepsemia por Staphylococcus aureus é bem diferente do que uma por hemófilo e assim por diante, né? Ainda que nós devemos tratar tudo sindromicamente, há que se estudar, há que se pesquisar ou até mesmo individualizar essa terapia quando possível, quando nós tivermos essas ferramentas. Eu sei que nós estamos num momento muito mais anterior, né? Como todos os outros colegas que me precederam, de awareness dos sinais, e eu acho que é isso mesmo, vou colocar de forma bastante importante isso, todo paciente entrar com essa síndrome de sepsis ser tratado como qual, mas o refinamento na sequência é muito importante. E aí, dentro da fisiopatologia da sepsis viral pelo Covid, tem a antigamente conhecida chamada tempestade de citocinas, mediada principalmente pela interleucina 6, interleucina 7, a 22 e outros complexos, que vão levar a uma disfunção endotelial com vasoconstrição e mediadores de vasodilatação periféricos, coagulação super importante que vocês lembram, ativação de plaquetes, estresse oxidativo e uma série de complicações cardiovasculares, como miocardite, coagulopatia e isso, infelizmente, levou a óbito de milhares de pessoas no Brasil, milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse artigo, que é um pouco mais recente, do final de 2022, ele é um artigo que tenta fazer esse paralelo, quais são as semelhanças e diferenças entre a sepse convencional, a sepse bacteriana e a da Covid-19, justamente puxando como linha de início de conversa essa meta-análise que eu acabei de falar para vocês, é uma meta-análise que talvez tenha misturado a sepse bacteriana com a viral, e discutindo justamente a questão da sepse viral da Covid-19, lembrando que a síndrome respiratória aguda grave é um componente proeminente na sepse viral. Existem outras coisas que podem ser divididas entre a sepse viral e a bacteriana, como a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, mas tem muitas diferenças também. Mas no ponto final que eu queria chegar. Como manejo da sepse viral, existem muitas semelhanças com o manejo que a gente sabe, né, que são colocados aí pelos principais órgãos que lidam com sepse. Então, a semelhança dos protocolos é bastante parecida. Uma única exceção, e que é uma discussão bastante importante, é a questão de corticoide, né, no paciente com Covid grave, que necessita de oxigênio. Isso é pacífico, a gente já sabe que precisa usar dexametasona. Na sepse convencional bacteriana, existe uma série de discussões a respeito, né, de como isso deve ser feito, mas, em geral, o paciente deve ser manejado inicialmente da mesma forma, lembrando da questão de tomar cuidado para não se prescrever de forma superestimada antibióticos para paciente que não precisa. Então,
Esse é o comentário final desse artigo que faz essa discussão, né? Existem muitas semelhanças, existem algumas diferenças, por isso é importante personalizar o paciente. Pessoalmente, vocês também devem ter tido essa experiência. Vários pacientes que chegaram aí para a UTI, completaram todo o, o, os parâmetros de sepse, nitidamente não tinham componentes que lembrassem uma sepse bacteriana, e tudo bem, se você for econômico com antimicrobianos nesse cenário, né, sabendo que a disfunção pulmonar é importante por uma questão de sepse viral, por uma questão de comprometimento pulmonar, e é isso que o artigo traz. Eu repito, fácil falar, difícil fazer na prática, em hospitais que não têm recurso, que não têm grandes capacidades de diagnóstico, acaba que tanto a sepse viral quanto a bacteriana vão salvar vidas se fazendo o mesmo protocolo. Um outro artigo muito interessante que é a comparação entre a sepse pelo SARS-CoV-2 e bactérias gram-negativas. Veja que, principalmente em pacientes com sepse bacteriana mais tardia, paciente mais grave, também o paciente com Covid mais grave, são muito parecidos em termos de produção de citocinas, linfopenia e de infecções hospitalares. Então, acabam sendo fenômenos distintos que têm uma interface muito grande e se der para personalizar seria ótimo, né? Em relação à Covid sepsis bacteriana, eu trago aqui uma série de mensagens importantes, né? Obviamente, quando você tem ambas, quando você tem a Covid grave ou a Covid crítica, o paciente está na UTI, você faz diagnóstico de uma infecção hospitalar bacteriana, existe um risco de 3 a 4 vezes maior de óbito nesses pacientes. Eu já falei do estafilococo, da Klebsiella e da E. coli, são praticamente muito preocupantes e aumentam ainda mais esses índices de mortalidade. Obviamente, essas co-infecções são muito mais prevalentes em indivíduos que tenham comorbidade, principalmente aquelas clássicas para a COVID, como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade. E, além disso, como eu já tinha mostrado nos primeiros slides, a co-infecção bacteriana leva a sepse bacteriana e exacerba ainda mais todo aquele fenômeno de resposta inflamatória, de disfunção orgânica, que leva, obviamente, a esses índices que eu mostrei aqui para vocês de aumento de risco relativo de óbito, né? Mas veja, vou repetir, vou fazer questão de ler aqui. Nós temos que olhar criticamente para o tratamento empírico com antimicrobianos na COVID-19 grave e crítica, porque, apesar da alta prevalência de uma infecção bacteriana, a gente tem o fenômeno de resistência antimicrobiana. Isso pode ser um tiro no pé, pode sair pela culatra, né? E esse refinamento possível é altamente recomendável. O último artigo que eu vou citar para vocês foi publicado agora no final do ano passado, na JAMA, e foi justamente para tentar separar, bastante difícil, o que era sepse viral, o que era sepse bacteriana, né? Foi um estudo de Big Data, e agora é o que vai prevalecer em termos de grande evidência científica. Foi feito nos hospitais de Massachusetts, principalmente Boston, com mais de 300 mil internações no período entre 2020 e 2022, então uso de Big Data para entender, e eles fizeram um refinamento muito legal, tem aqui, para quem quiser ler depois a referência, do que seria uma sepse originalmente classificada pelo CDC, vamos colocar assim, uma sepse raiz, uma sepse bacteriana mesmo, né? Todos os critérios que a gente já conhece, e a sepse da Covid. Seria uma sepse viral, eu já comentei com vocês, sim, que tem algumas interfaces, mas não todas, né? E ele fez esse refinamento e conseguiu, obviamente, com as limitações dessas ferramentas, separar um pouco, né? Veja por que eu falei das fases, né? Aqui a gente vê, né? E isso compreende os anos de 2020, 2021 e 2022, né? Veja que o número de sepse bacteriana, aqui em amarelo, é sempre muito alto. Eram pacientes muito graves, que iam para a UTI e tudo mais, mas a sepse viral também, no começo, muito grande, e foi melhorando, porque colocamos o corticoide, né? O corticoide entrou ali no final, no meados de 2020, depois começaram os pacientes a serem vacinados, chegaram antivirais, e a gente foi entendendo até do manejo respiratório desses pacientes, e depois
os inibidores de interleucina 6 e, mais em geral, veja aqui, e acho que isso é importante, 28% das sepses naquele período foram causadas exclusivamente por sepse viral, sem componente bacteriano. E muitos deles, infelizmente, tratados inadequadamente com antibióticos, né? Aqui, em relação à mortalidade, obviamente a mortalidade por Covid no começo era muito alta, por os motivos que eu citei, caiu, e, a mortalidade por sepse bacteriana veio aumentando, né? Os últimos dados agora em 22 estavam praticamente iguais, porque a gente aprendeu bastante a manejar a Covid grave, a Covid crítica, mas infelizmente, pelos motivos que eu falei de resistência antimicrobiana, a gente está com cada vez mais restrição de antibióticos para bactérias que têm resistência expandida. Então, esse é o impacto da Covid-19 na sepse. É óbvio que aquele painel que eu mostrei para vocês hoje em dia das fases, nós temos múltiplas ações contra o SARS-CoV-2, desde prevenção de vacinas, passando por antivirais na fase leve. Então, a gente pode evitar que o paciente chegue na Covid grave, evitar que ele tenha sepse viral ou tenha uma co-infecção com sepse bacteriana, deixando ele bem atualizado, principalmente os pacientes com comorbidades mais idosos. E na fase aguda, nós temos tratamento. Hoje nós temos, nos primeiros dias, pode ser quando no dia, mas nos primeiros dias de sintoma, até o quinto dia, um antiviral, Nematrevir e Ritonavir, disponível na rede pública. Acabou de chegar um novo lote aqui no Brasil, na data de hoje, disponível justamente para essa população de maior risco. E se ele vai mitigar essa medicação, Nematrevir e Ritonavir, reduz o risco de hospitalização na ordem de 90%. Eu vou ter menos sepse viral, menos sepse bacteriana. Então, vacinar e tratar a Covid é evitar a sepse, tanto pelo próprio vírus, tanto por uma infecção com bactérias. Aqui, numa entrevista que eu fiz para o Valor Econômico, falando sobre a importância da vacina contra a Covid, eu queria deixar isso bem claro. Parece que as pessoas não querem mais falar de Covid ou de vacina contra a Covid, ela continua muito importante. Queria só lembrar esse dado real. Nos 3 primeiros anos da pandemia, as vacinas contra a Covid salvaram 20 milhões de vidas em todo o mundo, 1 milhão aqui no Brasil. Só deixar a mensagem que poderia ter sido ainda melhor aqui no Brasil, se não tivéssemos tido os obstáculos que tivemos. E o tratamento pela Covid eu discuti já com vocês, esse é o guideline da Sociedade Brasileira de Infecto, só que o primeiro autor, a gente publicou isso no ano passado, mostrando a importância de tratar precocemente os nossos pacientes de maior risco com Nematrevir e Ritonavir, medicação gratuita, disponível no SUS e que evita sepse, tanto viral quanto bacteriana. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo aqui meus contatos, meu Instagram, @drbarbosa, tem também canais no Facebook e YouTube. Vou interromper aqui o meu compartilhamento. Obrigada, professor. Esses dados